Trema diante dele a terra inteira. Confessai entre os homens, o Senhor é Rei. Governa os povos com justiça. Cantarei, cantarei a bondade do Senhor. Cantarei, cantarei a bondade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: quem traz uma lâmpada para a pôr debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não se traz para ser posta no candelabro, porque não há nada escondido que não venha a descobrir-se, nem oculto que não apareça à luz do dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhes também: prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes vos será medido, e ainda vos será acrescentado. Pois aquele que tem, dar-se-lhe-á. Mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãs e irmãos, convido-vos a abrir o coração tranquilamente à mensagem que a Palavra de Deus hoje quer depositar nos nossos corações. Comecemos por meditar algo da primeira leitura da carta aos Hebreus. Como sabeis, e quem vem à missa todos os dias, temos lido este texto, porventura às vezes difícil de compreender, porque trata da comparação entre o novo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e o seu sacrifício, e as formas sacrificiais e sacerdotais do Antigo Testamento. Porém, após uma longa reflexão sobre estes assuntos, o texto de hoje tem 3 coisas maravilhosas, este texto da carta aos Hebreus. A primeira, para a qual é preciso uma pequena explicação. No Templo de Jerusalém havia um lugar reservado aos sacerdotes, ao qual só os sacerdotes podiam aceder, e particularmente o sumo sacerdote, nos dias estabelecidos. E esse lugar era protegido por um véu, por uma cortina. Simbolicamente, parece que essa cortina se rasgou quando o Senhor foi crucificado, porque a separação entre nós e Deus acabava com o sacrifício redentor do seu Filho. Portanto, esta cortina, este véu desapareceu. Nós temos acesso ao encontro com Deus. Não num templo feito por mãos humanas, mas no templo do próprio coração, no qual nos podemos contactar e encontrar com Deus. No entanto, isto é que é maravilhoso no texto de hoje, há um novo véu, ou melhor, um caminho para chegar a esse encontro com Deus. E qual é o caminho? Nós ouvimos, quase nos pode chocar, é a carne de Jesus Cristo. É a humanidade.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz São João. O fazer-se carne é a humanidade, a nossa humanidade, com a sua fragilidade. Essa humanidade que Deus, no seu amor, assumiu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Essa humanidade à qual Ele veio oferecer a possibilidade de regeneração, de mudança. Mas a nossa humanidade, o encontro com Deus, passa pela capacidade de vivermos como homens e como mulheres, como humanidade à qual o Senhor presta atenção e que quer renovar com a sua graça. Isto é extraordinário. Não é uma mística desencarnada que nos é proposta. Chegamos a Deus pela nossa humanidade e com alguns aspectos que o texto da carta aos Hebreus nos deixa. Com esperança, com confiança e, possivelmente o mais importante que tudo, amando-nos uns aos outros e cuidando uns dos outros. É nestas atitudes teologais, certamente, porque Deus por elas passa, mas humanas igualmente, é nessas atitudes que nós chegamos a esse contacto com Deus, que Cristo, com a sua morte e ressurreição, abriu para cada um de nós. Qualquer coisa de extraordinário. O valor da nossa humanidade, da minha humanidade, da humanidade de cada um de nós, pecadora, mas salva por Cristo, frágil, mas que acolhe a força do Espírito. É esta humanidade bem vivida que é o caminho do nosso encontro com Deus, o véu que temos que passar para nos encontrarmos no fundo do nosso coração com o Deus que nos ama e nos abriu as portas do seu coração. O texto acrescenta uma outra coisa. Para se viver isto, temos que viver em assembleia. Não fujais da assembleia, diz o texto da carta aos Hebreus. A assembleia, particularmente a assembleia litúrgica, como esta, é o lugar da renovação deste encontro com Deus, mas que depois na vida passa, volto a repetir, pela carne, pela nossa carne, pela nossa humanidade. Passemos agora uma pequena reflexão sobre o texto do Evangelho. O texto do Evangelho utiliza uma figura, a de uma lâmpada, que não se deve esconder debaixo da cama, que se deve colocar no candelabro. Todos nós, possivelmente, esta imagem da lâmpada é um provérbio já existente que o Senhor utiliza no seu ensinamento. Mas nós estamos habituados a ver esta imagem da luz, que se deve colocar no candelabro, para que todos vejam, como a do testemunho. Nós lemos-la muitas vezes a partir do texto de São Mateus, no Sermão da Montanha, que diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Também tem esse sentido. A luz que a nossa vida deve ser e pode ser para com os outros. Mas não é esse o sentido que o Evangelho de São Marcos tem, ou que utiliza para dar relevo a esta expressão. Nós lembramos que ontem líamos no Evangelho a parábola do semeador. Tem a ver com a palavra. A luz a colocar não no alqueire, mas no candelabro, é a luz da palavra que nos vem iluminar. E é por isso que logo a seguir o Evangelho acrescenta duas coisas aparentemente díspares. A primeira é que não há nada oculto que não venha a revelar-se. Quer dizer que esta palavra vai nos desvelando, vai nos fazendo compreender o mistério de Deus. E a escuta e a iluminação interior desta palavra vai nos entender o que está oculto, o projeto de Deus a nosso respeito, que se vai revelando paulatinamente na nossa vida. E a outra coisa que está ligada, a outra expressão que está ligada a esta imagem da palavra, a esta força da palavra, tendo cuidado na maneira como o vis. Portanto, a imagem da luz
que o Evangelho hoje nos propõe não é tanto no sentido externo do nosso apostolado ou do nosso testemunho, é no sentido interno de nos deixar iluminar pela palavra. Ela é que deve estar no candelabro do nosso coração, da casa do nosso coração. Ela que nos deve iluminar por dentro, iluminando a nossa inteligência e aquecendo o nosso coração. Esta luz, antes de ser alguma coisa que depois projetamos de uma forma às vezes tão ténue, essa luz deve ser uma luz que, antes de mais, nos ilumina por dentro. Uma palavra que nos ilumina por dentro. Volto a repetir, iluminando a nossa inteligência e aquecendo o nosso coração. Eu creio que isto é um convite, como aliás o de ontem, a pensarmos na forma que aliás o Evangelho diz de forma tão bonita: tende cuidado na maneira como escutais, como ouvis. Como é que ouvimos a palavra de Deus? Que lugar deixamos a que esta palavra de facto nos ilumine por dentro, depois com a consequência de transformar a nossa vida, dando-nos, e é a última frase, puramente, talvez menos clara na sua ligação lógica com a anterior, é por isso que o texto do Evangelho de hoje termina sobre o problema da medida, a medida com que medirdes vos será medido. De facto, quem se deixa iluminar pela palavra encontra uma nova medida para olhar os outros e para olhar a si mesmo. A medida da palavra que ilumina, que conforta, que coloca novos horizontes na nossa própria vida. Amadíssimos irmãos e irmãos, tentemos acolher a beleza destas imagens que a palavra de Deus hoje nos deixa. Sublinharia ou repetiria as duas. O caminho para Jesus Cristo é a nossa carne, é a nossa humanidade, certamente a transformar e transformada ao mesmo tempo que frágil pela graça de Deus. A luz que nos ilumina o nosso coração, deve ser a palavra que colocamos no candelabro do segredo íntimo de cada um de nós. Que esta palavra toque as nossas vidas e nos ajude a viver, não segundo nós próprios, mas como Maria, a partir da palavra.